Boa noite, sou o Johnny Dias, estudante de Medicina Veterinária. Estamos aqui na TV Ipameri em um podcast especial. Agradecer ao meu amigo Andriele pelo espaço. Estou aqui hoje para falar sobre um trabalho designado pela professora Arlinda, tá? Sobre a Expo UNA, um trabalho da faculdade onde que hoje eu estou cursando da UNA e juntamente com os colegas meus aqui, nós estamos aqui para levar informações e também falar sobre o que foi designado para nós falar. É imunidade em equinos de esporte. Hoje o nosso convidado, Dr. Vitor. Boa noite, Dr. Vitor. Boa noite. Queria que você falasse da sua formação acadêmica, tá? Certo. E hoje nós vamos bater um bate-papo distraído aí, descontraído, sobre esses equinos aí. Boa noite a todos. Meu nome é Vitor, eu sou formado pela Unipac há 6 anos, especialista em clínica e cirurgia de equinos. Dr. Vitor, na sua opinião, a imunologia, qual fator que ela pode afetar o animal no desenvolvimento do esporte? Eu costumo brincar que um animal atleta vem desde o nascimento. Por quê? Quando você coloca a sua égua com um cavalo, você já está pensando no futuro desse potro. Você vai, por exemplo, você participa da modalidade de laço. Você vai nos melhores cavalos de laço para ter um produto que vai te dar um retorno maior. Como se diz, um produto que não vai ter tanto erro no esporte. É importante a gente lembrar que o potro, ele adquire imunidade através da amamentação, ou seja, através do colosso, essa imunidade passiva. Pelo fato de, nas primeiras horas de vida, entre as 3 e 6 horas de vida, o potro ter abertura de poros no trato gastrointestinal. Como as moléculas de anticorpos são moléculas grandes, essas moléculas são absorvidas por esses poros, que no decorrer do passar das horas de vida do potro, esses poros vão fechando. Após 6 horas, esses poros vão fechando e o potro não consegue absorver tanta imunidade assim. Então, o primeiro passo, um dos mais importantes na questão da imunidade do potro é esse. Outra coisa importante é a questão da vacinação, que já é uma imunidade adquirida de forma ativa, onde a gente vai estar aplicando uma cepa neutralizada ou atenuada de algum vírus ali no animal para ele poder produzir anticorpos contra essa cepa. É uma imunidade adquirida de forma ativa. A gente faz a primeira dose de vacina geralmente com 45 dias, faz o reforço com 30 e depois a cada 6 meses. Outro fator importante também, que às vezes o pessoal acaba esquecendo, é a questão da vermifugação. A vermifugação é muito importante para a prevenção de diarreia, de doenças hemoparasitárias, principalmente em poços, porque são animais sensíveis ainda ali no início da vida, adaptando com o ambiente. Então, é importante essa questão da vermifugação, e a gente inicia também, por exemplo, com 45 dias, faz o reforço com 21. A questão do reforço com 21, a gente faz pelo fato, por quê? Porque o vermífugo, ele mata as larvas, mas não mata os ovos das larvas. E nesse decorrer de 21 dias, os ovos eclodem. Por isso que a gente faz o reforço com 21, que a gente vai estar fazendo a limpeza 100% do animal. E depois a gente mantém a cada 3 meses a questão da vermifugação. Então, não é só uma questão de falar, eu tenho uma cavala atleta. Então vem desde o potro, né? Desde o potro. Desde o potro. Os cuidados que a gente tem que ter com a imunidade do animal para que ele chegue numa fase de atleta desde o potrinho, né? Desde o potro. Um caso importante, voltando na parte do colosso, eu gosto de ressaltar isso porque é uma das coisas mais importantes ali desde o nascimento do animal. É o primeiro tópico. Eu atendo bastante e eu vejo que o pessoal é meio leigo nessa questão de não saber que o potro precisa amamentar nas primeiras horas de vida. E às vezes o pessoal tem muita perca a campo de animais por conta disso. Porque às vezes não sabe que o potro precisa estar amamentando ali. Eu até atendo uma fazenda em Campo Alegre e a gente teve um caso de sucesso recentemente, onde estava num dia muito chuvoso e nasceu um potrinho lá. Aí esse potrinho não conseguiu amamentar. E o pessoal viu que ele tinha nascido já pela manhã, só que não sabe a hora que ele tinha nascido. Aí a gente conseguiu correr e socorrer. A gente pediu um plasma hiperimune, que quando o potro não amamenta do colosso, a gente entra com plasma hiperimune, que é um plasma sanguíneo de um cavalo hiperimune. O próprio nome já fala, plasma hiperimune. A gente fez a transfusão desse plasma para o potro e graças a Deus o potro melhorou. A gente entra com dieta específica para ele e a amamentação depois com leite normal, um leite formulado específico para potro. Ô, Dr. Vitor, e para você, como profissional, quais os fatores assim que podem atrapalhar o desempenho do animal numa competição, depois que ele chega, que ele está preparado? Sobre a questão imunológica, assim, quais são os fatores que podem atrapalhar esse animal nessa questão aí do esporte? Tá.
Eu acredito que um dos principais fatores que atrapalham o animal é a questão do estresse. O cavalo, nos primórdios dos tempos, eles eram animais que andavam em bando. Então eles tinham ali uma socialização, eles que corriam atrás da sua comida, da sua água, tudo por conta própria. Aí a gente pega esse cavalo que pastava cerca de 12 a 18 horas por dia, caminhava ali o dia todo, socializava com outros animais e pega esse cavalo e taca numa baia. Uma baia que quando muito grande, 4x4. Então a gente está restringindo já o espaço do animal. Aí esse cavalo começa a apresentar comportamentos de estresse, que no caso são as estereotipias, que é aerofagia, que engolir ar, morder em tábua, ficar andando em círculos na baia. E hoje, uma coisa muito bacana também que a gente pode estar fazendo para amenizar um pouco esse ambiente de estresse do animal, tem gente que costuma colocar bola dentro da baia, já tem gente que coloca outro animal, já vi casos até aqui em Ipameri mesmo, de ter um égua com um carneiro para socializar ali com o animal. Mas também é muito importante a gente lembrar que a gente tem que soltar o animal para socializar no piquete, pelo menos umas 2, 3 vezes na semana, para correr, brincar, socializar. E até, Vitor, entrando assim, porque eu sou criador, Uhum. e até pela questão imunológica também, né? Um cavalo Isso. que fica só na Isso. baia, Isso. ele tá ali fechado. Então, o que acontece? Se deixar ele não ter contato com o sol, não soltar, então, às vezes, até o sistema imunológico Isso. do animal, ele pode ficar baixo e aparecer algumas doenças que a gente pode evitar, fazendo um manejo correto. Isso. E só entrando mais um pouquinho, porque a gente está falando, gente, sobre equinos de esporte. Então, o que o Vitor falou, a maioria dos equinos de esporte, eles são criados em baias. Uhum. Eles têm um tratamento diferenciado. Então, por isso que às vezes eles chegam nesse grau de estresse e quando o animal estressa, ele bagunça um pouco ali o organismo dele, a parte imunológica pode ficar abalada, né? Eu costumo falar porque o cavalo de esporte, a gente sabe que viaja muito, entra em contato com outros animais, e quando o animal está submetido a um estresse contínuo, esse animal vai ter uma imunidade mais baixa. Se ele chegar numa prova, por exemplo, tiver um cavalo com garrotilho, ele vai ser mais suscetível a pegar esse garrotilho. Então, ela tá voltando com essa doença para casa. Então, por isso que é importante a gente dar um ambiente adequado para o animal. E a gente também tem vários outros fatores que a gente pode estar citando, como, por exemplo, a questão da parte que gera uma queda de desempenho no cavalo, a questão da parte odontológica. Para quem não sabe, o dente do cavalo tem crescimento contínuo e ele possui uma desigualdade das arcadas, sendo superior maior do que a inferior. E como o cavalo, nos primórdios, ele pastava ali, ele tinha um desgaste mais desigual do dente. Mas hoje a gente fornece tudo para o cavalo, a gente estipula o horário de alimentação dele e quando muito 3 vezes ao dia. Então é importante a gente estar fazendo esse procedimento odontológico a cada 6 meses, pelo fato dessas pontas de esmalte dentário terem crescimento contínuo e gerar feridas na bochecha do animal e até queda de desempenho em prova também, porque pensa, por exemplo, vou citar um exemplo de cavalo de tambor. A hora de fazer a curva ali, a cabeçada pressiona contra a bochecha do animal. Imagina o incômodo que esse cavalo não fica na bochecha quando sente sua bochecha pressionada contra as pontas. Ali a gente está ainda dentro do fator de estresse, né? Uhum. O incômodo que está gerando um estresse para o animal. Além da queda do desempenho, o estresse. Tem lugar que a prova é dentro do próprio ambiente onde o cavalo está. Uhum. Porque quem compete também promove evento. Mas a maioria das vezes, quem compete e promove evento tem que ir evento dos outros para que os outros venham no deles. Isso. Então, com a viagem, que já é estressante, e com esses fatores que você está falando, dentário, com o freio pegando ali e tudo, já gera o estresse da viagem, já gera o estresse da competição, porque o cavalo fica mais pressionado do que em um treino, né? E acaba que você está em uma pegada maior ali, época de prova, né? Uma queda grande de desempenho do animal. Né? E também, a parte odontológica que eu esqueci de citar, o animal quando tem muita ponta de dente, que tem algum problema dentário, ele não vai conseguir triturar o alimento direito. Isso favorece a quadros de cólica, porque ele não consegue triturar a fibra para poder estar digerindo de forma melhor. Então entra numa prevenção contra uma patologia que é a cólica equina, que comete muito cavalo de baia. Já entra numa questão também no fator imunidade, porque se o cavalo não tem uma boa alimentação, até queria chegar nesse ponto, eu vou te perguntar agora, já entrando nisso aí, porque se ele não está com os dentes em dia ali, se ele tem as pontas e ele não se alimenta bem,
Então, ele não vai ter uma imunidade boa porque ele está se alimentando mal. Isso. Né? Ele vai ter uma queda nutricional, com isso ele vai ficar mais suscetível também, uma queda na imunidade, mais suscetível a pegar mais problemas e doenças de outros animais. E, doutor, tem assim uma recomendação para esses equinos de esporte, uma forma de tratamento, esses equinos assim que está sempre submetido a esporte, uma alimentação adequada, uma ração com mais proteína, um feno, um volumoso, alguma coisa assim, que certo. tem que no sistema deles consegue aumentar a imunidade, entendeu? Entendi. A questão desse manejo que a gente pode estar fazendo é a questão alimentar. A gente tem gente que coloca o concentrado e já vai e coloca um volumoso junto. Isso não é bacana. O certo é a gente colocar o concentrado primeiro. A questão da proteína varia com o esporte do animal, com a frequência que ele trabalha e tudo. Aí a gente adequa com cada animal. Mas geralmente eu recomendo 2,5 kg em cada refeição de concentrado, certo? E o problema do pessoal colocar o volumoso junto é o seguinte: o estômago do cavalo é muito pequeno, cerca de 12 a 18 litros. Então esse cavalo vai comer ali a ração e já vai de bocada no volumoso. Isso também favorece a quadricólica por compactação estomacal. Gera uma compactação no estômago e acaba acarretando o quadro de cólica. Aí a questão da quantidade alimentar, que geralmente o feno eu falo que tem que ser à vontade para o animal, porque o cavalo ali na baia, só dele ter uma rede de feno ali para ele estar comendo na hora que ele quiser, ele já vai. É o meio de interação dele com o ambiente. Já é um modo dele desestressar. Eu também penso, porque eu já tive algumas experiências antes de veterinário falar para mim, ó, Johnny, o feno à vontade, no caso, o cavalo ele procura uma distração. Isso. Então ele vai ficar menos nervoso. Ele começa a brincar ali com aquela redinha de feno, vai comendo aos poucos. Ele começa... Porque o cavalo é muito seletivo. Às vezes o pessoal acha que ele come de bocada, mas não é assim. Tanto é que ele passa de 12 a 18 horas. E os antigos costumavam falar, ainda tem muitos antigos que acham que o cavalo come mais que vaca. Mas não come. Porque o cavalo é seletivo, ele pega ali de folha por folha. Por isso que ele passa esse período todo pastando. Igual a gente falou sobre a alimentação, quando um cavalo ele não está na sua forma física adequada, quais problemas podem acarretar? Além da queda de desempenho do animal, porque a gente vai ter um cavalo que vai conseguir correr uma prova, por exemplo, uma prova mais pesada, ele não vai ter resistência física para isso por conta da desnutrição dele. Não é desnutrição, mas uma queda, um emagrecimento ali, um pouco abaixo do peso. E também vai estar mais suscetível a estar pegando infecções por conta do organismo dele não estar muito preparado para aquele evento e também para poder se defender contra esse ambiente externo, no caso em contato com outros animais. Ô Vitor, e hoje a gente tem um órgão, né, que quando a gente vai fazer um evento, isso. A gente tem aí que abrir um evento por conta da imunologia mesmo. Hoje, se eu quero sair daqui de Ipameri para mim competir em Brasília, até Catalão, que é aqui do lado, todo promotor hoje é promotor de evento. Qualquer prova é uma promoção de evento. Isso. Então, nós temos aí o pessoal da Emater, né, que a gente tem que registrar o evento. Justamente hoje é feito isso por conta de um controle sanitário. Sanitário. Isso. Né? E é muito importante esse programa que a gente tem da agrodefesa, desses eventos. Por que é importante? Muitas das vezes acham que é só uma geração de despesa para o governo, mas não é isso. Porque você sabe que você tem que manter o exame do seu cavalo em dia, de anemia, de mormo, cartão de vacina. Então é uma forma de controle, queira ou não, é uma forma de controle para o animal estar entrando ali, garantir que o animal está entrando sadio para aquele parque de exposição, entrando em contato com outros animais. Recentemente a gente teve até alguns casos de mormo, um início de surto de mormo. Até em Goiânia teve um caso de mormo equino, onde a gente tem que fazer eutanásia do animal e passa para outros animais. Então eles isolam o parque. Imagina a frustração de um animal ter que ficar isolado, uma quarentena isolada ali, até dar um resultado negativo e depois fazer outro resultado para dar negativo. Muito pior. E sobre o mormo, ele é uma zoonose também. É uma zoonose. Ele pode, o ser humano pode contrair. Pode contrair. Né? E pode levar a óbito, né? É muito sério, né? Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre o mormo. Por que tem que eutanasiar o animal? É justamente por conta dela ser uma zoonose e transmitir para o ser humano. Por ser uma zoonose, transmitir para o ser humano e por não ter tratamento. A questão do mormo. A gente costuma brincar muito que o mormo ele gera como se fosse uma pneumonia no cavalo.
e ele pode estar passando isso pra gente também. Espera que eu me perdi. Não, tá tudo certo. Mas é importante. Hoje, a agrodefesa, por exemplo, a gente já tem a questão do passaporte sequestro. Antigamente o pessoal reclamava muito que tinha que fazer exame com frequência, se eu não me engano, a cada 60 dias. 70 dias. Agora o passaporte já prolonga essa vida útil do exame. E é importante a gente manter esses exames em dias mesmo. Porque a gente não sabe, esse surto de morbo é uma doença que transmite cavalo para cavalo. Se estiver transmitindo, a gente tem que fazer esses exames por dia, regularmente, por conta disso. A gente não sabe como nosso cavalo vai estar daqui 90 dias, por exemplo. Ele pode ter desenvolvido. Ele pode desenvolver a doença, Pode desenvolver a doença, né? Isso. E a gente nem percebe. E nem percebe. Como a gente tem contato, Porque né? tem cavalo que é assintomático, tem cavalo que não apresenta doença, já tem cavalo que aparece alguns caroços pelo corpo e tem alguns cavalos que apresentam quadro de pneumonia. E é importante a gente estar fazendo esse controle. Então, sobre esse sistema imunológico em questão de equinos aí, no esporte, eu tenho até um exemplo. O ano passado a gente participou de uma prova em Brasília, onde era proibido os animais dos competidores beber água no mesmo bebedouro onde que estava o gado. Você entendeu? Tinha até uns médicos veterinários lá orientando, você entendeu? E lá era dentro de um parque. Eu acho que era passível até de multa, sabe? Então o que acontece? O médico veterinário falava pra gente assim, cada um tem que ter o seu balde. Entendeu? É isso. Então eu vi umas 2 ou 3 pessoas que levavam o seu cavalo lá no coxo do gado para beber água, o veterinário já estava do lado. Então, hoje, quando a gente fala em... É muito importante isso, porque a gente trabalha com prevenção. É muito melhor a gente trabalhar com prevenção do que com tratamento, né? E gera muito mais... Então, tipo assim, hoje, quando a gente fala assim, equinos de esporte, a imunologia de equinos de esporte, não é só a gente ter um cavalo, né? Não é só a gente criar o cavalo. Para a gente conseguir ter um cavalo que tem um bom... que a gente falou que tem um bom desempenho, você entendeu? Para ter um bom desempenho tem que estar com a imunidade alta, né? A gente tem que ter todo um manejo e respeitar as normas que hoje tem, principalmente que foram feitas por conta da virulência que tem, né? Por conta de imunologia mesmo, né? Para eles, hoje você vê que é feita para eles, né? Hoje a gente vai viajar, a gente tem que fazer o exame. Tem que estar com a vacina em dia. Tem que estar com a vacina em dia, porque tem que ter o certificado de vacinação. Tem que ter o certificado de vacinação. E é importante falar que... E tem que ter o atestado de vacinação. O atestado de vacinação são 15 dias. Isso. Então, se a prova... amanhã, não adianta vacinar meu cavalo hoje. Isso. Ele só vai entrar dentro do ambiente de prova se ele tiver vacinado pelo menos 15 dias antes. Então tem todo um controle aí. Então a gente vê a partir disso, a partir de tanto que hoje o mercado, até um mercado econômico que gera muito renda dentro do Brasil, o tanto que é importante a gente manter a imunologia desses cavalos, a imunidade deles alta, né? E a gente tá tratando, né? É importante porque o cavalo hoje, para quem não sabe, ele movimenta mais que a indústria automobilística. Então é um setor importante da economia brasileira. Então a gente tem que, como diz, ter todo um cuidado com esse setor nosso para preservar, para continuar em ascensão. Vitor, sobre, a gente tá falando aqui de equinos de esporte, tem alguns cavalos que apresentam algumas dores lombares. Eu queria que você falasse. Você tem, como você disse, você é especialista no assunto, sobre a mesoterapia. A mesoterapia. Até que na cidade de Palmeiras eu já atendi bastante cavalo com lombalgia, que é uma inflamação ali da região dorsal do cavalo. O que eu observei é que 90% desses cavalos que apresentaram essa dor lombar são cavalos de tambor. Eu acredito que pelo fato, no momento que o cavalo vai virar ali na curva do tambor, gera um estiramento da musculatura lombar e gera todo um processo inflamatório. A gente indica a mesoterapia, que é a aplicação de uma substância intradérmica para absorver de forma lenta. E geralmente, os casos que eu peguei aqui, resolveu com uma sessão, mas tem cavalos que precisam de 2 ou até 3. Eu até peguei um cavalo de um cliente aqui, sem ser o caso da lombalgia. Ele tinha as vértebras cervicais um pouco tortas e estirava a musculatura do pescoço dele. A gente começou um tratamento de mesoterapia nele. Nesse cavalo a gente fez 3 sessões, o cavalo não virava nada para o lado. Após a 3ª sessão, o cavalo já conseguia virar sem dor. Então é uma coisa que mostra um resultado eficiente para esses cavalos. A gente tem vários relatos de casos aqui que a gente pode estar citando.
resultado bastante positivo para esses animais. Ô, Vitor, assim, eu não sei se você vai conseguir me falar, mas o animal, ele pode já nascer com esse desencontro, né? Uhum. Ele já pode nascer assim, mas influencia também numa má amamentação, numa má alimentação dele lá como potro, para a formação dos ossos, ele pode crescer, pode vir desencadear isso por conta de ele não ter mamado corretamente, não ter tido a nutrição que era necessário quando potro, porque a nutrição, ela aumenta a imunidade, né? Então, eu acho que entra nesse quadro também, Isso, né? eu costumo falar que os potros é necessário a gente ter um manejo alimentar adequado para eles, porque ele é um animal em fase de crescimento. Para os potros a gente tem que dar uma ração com nível de proteína mais alto e olhar nível de cálcio, essas coisas, porque tem as placas ósseas abertas que vão crescer até ali 2 anos e meio, 3 anos. Então é importante a gente manter a alimentação desse animal em dia, com questão alimentar de concentrado, de volumoso, para poder dar um bom desenvolvimento para ele. E a questão do leite. O potro que não amamenta direito, ele não vai ter o dente, atrapalha a questão da dentição dele. Ele vai ter o dente mais fraco e gerar outros problemas. Vitor, sobre esses cavalos aí do esporte, depois que eles já estão preparados para nós levar para competição. Temos também o garrotilho, né? O garrotilho, ele desencadeia também por estar com a imunidade baixa. Sim, com certeza. Eu não sei se você já chegou a acompanhar uma fazenda, o pessoal até brinca, quando um animal dá garrotilho, os outros todos pegam. Isso. E é verdade, porque só do fato do garrotilho estar instalado naquela fazenda já tem alguma coisa errada. Geralmente ele está no animal com a imunidade mais baixa. Aí hoje a gente já tem a vacina que previne o garrotilho, mas a maioria do pessoal às vezes não faz. Então a gente tem que estar fazendo a vacina para prevenir e mantendo esse animal em um ambiente, como se diz, mais seguro, de mais bem-estar para ele. Outra coisa importante também é a questão do preparo físico para o animal antes da prova. Porque se a gente não prepara um cavalo para uma prova, a gente não pode pegar um cavalo hoje e numa prova depois de amanhã. Esse cavalo não está preparado para essa prova. A gente tem que fazer todo um preparo, um manejo com esse cavalo para evitar outros problemas. Você já falou da lombalgia, mas também temos a laminite, temos a rabdomiólise que acometem com bastante frequência no cavalo. Gente, então esse foi o nosso podcast, né, de hoje, falando sobre imunologia em equinos de esporte. Obrigado, doutor Vitor. Obrigado por ter tirado o seu tempo. É um prazer estar aqui. Prestigiar nós nesse trabalho, né? É um trabalho que a gente vai estar apresentando aí para a Expo Una. Nós estamos fazendo o curso de Medicina Veterinária na Una de Catalão. E estão alguns companheiros aqui também, porque eu estou aqui, mas tem uns companheiros que estão por trás, que fizeram, que me ajudaram. Então, eu queria chamar aqui a Mariana, o José e a Raica. Eles elaboraram as perguntas, eles deram um apoio, assim, foi muito grande, sabe? A gente trabalhou em grupo mesmo. E temos também aqui a Rafaela é a esposa do Dr. Vitor. Tem um pequenininho dela ali, a Rafaela estava cuidando dele, né? Então, gente, você que tinha alguma dúvida, ou que tem alguma dúvida também, pode estar entrando em contato com a gente, porque aí eu vou estar dando todo o suporte com o Vitor e também com os outros meninos, que está aqui a Mariana, tem o José, tem a Raica. Então, a esposa do Vitor está ali, ela cursa junto com a gente também, e tem os meninos também que não puderam vir hoje. Mas fica meu agradecimento, porque todo mundo colaborou da maneira que pôde. A faculdade é em Catalão, então talvez aí por conta de logística não deu para todo mundo comparecer, mas fica aqui os nossos agradecimentos. Vitor, muito obrigado. Eu que agradeço, o prazer é meu. E é muito bom a gente estar participando do trabalho de vocês e poder auxiliar vocês nessa jornada, que é muito satisfatório. Certinho. Boa noite.